Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Ou boa tarde, boa noite, não sei que horas é que vocês vão estar corrigindo aí as atividades de vocês, vocês vão estar com o material, né, para poder fazer ou realizar também essas atividades. Então, nós vamos fazer aqui algumas correções e fazer algumas abordagens também, talvez alguns conteúdos que não ficaram muito claros e que a gente precisa continuar discutindo, precisa continuar aí batendo na tecla para que a gente compreenda um pouco do contexto histórico brasileiro. No capítulo 2, a gente vai começar aqui com a unidade 2, onde a gente falou da crise no sistema colonial brasileiro. Então, a gente vem, ao longo do módulo, estudando, desde o primeiro módulo, estudando o processo de expansão europeia em outros continentes, né? Essas ocupações que os europeus eles fizeram nos outros continentes. E lógico, e a gente reforça sempre, né, que era um continente, o europeu, que estava se desenvolvendo, que estava passando por grandes transformações, por grandes revoluções, e aí precisava de matéria-prima, precisava de mão de obra, e aí se dá essas expansões. Então, a gente viu, com a independência dos Estados Unidos, e também dentro da própria Revolução Francesa, aquelas questões inspiradas pelo iluminismo da Idade Média. Então, a visão iluminista da Idade Média era aquela visão de valorização do ser humano, né, de valorização dos direitos individuais, do direito de cada indivíduo ou de cada ser, a ideia também de liberdade, de libertação. Então, tudo isso estava intrínseco, estava relacionado ao iluminismo. E no Brasil colonial, período, né, da nossa colonização, do que o Brasil dependia de Portugal politicamente, então, a gente vai ter também, em vários pontos, em várias regiões do Brasil, essas inspirações que vai despertar para a necessidade, aí culminando na independência. Então, aí a gente tem o quê? Uma crise no sistema colonial. E nós vimos a Inconfidência Mineira, vimos também um pouco da Inconfidência Baiana. Então, pegando o módulo de vocês na página 472, vamos abrir aqui. Então, na página 472. Então, o que a gente tem? Um jogo rápido, aí com uma imagem, né, de Tiradentes, esquartejado, de Pedro Américo de Figueiredo Melo, de 1893. Então, a análise da obra de Pedro Américo, Tiradentes esquartejado, procure dos detalhes que possam fazer parte dessa construção mítica do herói nacional atribuído à figura de Tiradentes. Então, Tiradentes, o dia 21 de abril, é um dia de feriado, então, Tiradentes ele foi proclamado aqui como um herói, como um rei, e aí a gente vê, quando a gente estudou, de como, durante a história, há pessoas, né, há coisas, há fatos em que são dados como heróicos, né, são colocados aí com um certo heroísmo, vamos dizer assim, que foi a questão de Tiradentes. Uma pessoa comum, uma pessoa que teve a sua vida comum, que esteve na luta, que esteve na batalha e tudo mais, e foi enforcado. E aí a gente vê que ao longo da história houve-se esse heroísmo, né, foi colocado aí como herói. E aqui na imagem de Pedro Américo há algumas associações que a gente conhece. Esta imagem, a princípio, quando você olha, você não vai associar a Tiradentes, você vai associar logo, eu acredito, né, que diretamente a Jesus Cristo. Então a gente olha e observa para a imagem, nos remete à ideia de Cristo. Então, a organização da obra de Pedro Américo mostra um crucifixo à direita e a cabeça posicionada como se estivesse em um altar, mostrando a relação mítica do rebelde com Jesus Cristo, do rebelde, no caso de Tiradentes, com Jesus Cristo. Há também um tecido azul que cobre parte do corpo, a farda dos alferes. Então, observe que Pedro Américo, fez esta relação, né, da imagem de Tiradentes com a imagem de Jesus Cristo. Aquele que é considerado herói, que muda a história, que transforma a história, que deu a sua vida, né? Então, há esse certo heroísmo relacionado aqui
a vida e história de Tiradentes. Então, aqui né, veio aquele trecho que a gente falou da Conjuração Baiana, que também foi as lutas nas atividades, a gente consegue compreender melhor. Então, as atividades elas vão retomar um pouco aos conteúdos, né? Então, aqui na página 474, a gente tem sobre o Pacto Colonial. Então, em que consistia o Pacto Colonial e qual era o seu objetivo? Então, havia um pacto, né? E esse pacto entre a colônia, né? No caso, as terras brasileiras, o Brasil, a gente sempre diz, né? Que nesse período o Brasil ainda não era chamado de Brasil, mas para nos situar melhor na história, a gente usa logo a nomenclatura. Então, o Pacto Colonial entre o Brasil e Portugal, né? Então, o Pacto Colonial, ou exclusivamente colonial, era um modelo econômico de exploração imposto pela metrópole portuguesa às suas colônias. Seu principal objetivo era garantir que os recursos vindos da colônia fossem levados para a metrópole e que as colônias fossem consumidoras dos produtos metropolitanos. Então, observe que no Pacto de Portugal, e aqui especificamente falando do Brasil, tudo aquilo que era produzido e explorado aqui, né, tudo que era retirado daqui deveria ser mandado para a sua metrópole. No nosso caso, quem era a nossa metrópole era Portugal. E tudo aquilo que era produzido em Portugal deveria ser consumido aqui na nossa colônia. Então, não sei se vocês se recordam daquelas críticas, né, que a gente discutia na aula e que a gente viu no vídeo também. Então, o Brasil recebeu muitos produtos de que pessoas não sabiam nem para que era ser usada, né, nem como ser usada, mas precisava consumir porque estava vindo de Portugal e era a obrigação da colônia. Então, explique o que significava para o Brasil estar atrelado ao Pacto Colonial. Significava que o Brasil era colônia de exploração de Portugal e que toda a riqueza aqui produzida não servia para o desenvolvimento interno, e sim para a manutenção e ampliação da riqueza de Portugal. Então, essa exploração, o nosso processo de colonização foi um processo de exploração. A gente discutiu isso também. Então, é muito diferente, por exemplo, das colônias que se tornaram os Estados Unidos, as 13 colônias, porque era um processo de colonização diferente. Não se tinha esse processo de exploração, de dependência. Então, o Brasil, essas terras, ela começa já sendo abusada, vamos dizer assim, usar esse termo, desde o seu primórdio, desde o seu princípio. E toda essa exploração era para quê? Para a manutenção de Portugal, para manter Portugal na sua riqueza. Então, sobre o período pombaliano, escreva verdadeiro ou falso. Então, o período pombaliano foi o período no qual a gente teve aí à frente, né, o Marquês de Pombal, né, e aí o Marquês de Pombal esteve à frente durante o século XVIII, no comando ele foi responsável por várias criações de várias leis, como a questão da derrama, né, que foi uma maneira de imposto muito agressivo. No seu governo também, ele aumentou a produção agrícola, ele teve uma diversificação dos gêneros comercializados pela colônia, entre aquela questão, por exemplo, mandar para o Brasil aquilo que as pessoas nem conheciam aqui, não sabiam nem como utilizar alguns objetos. Então, mas, né, aí lembrando que a gente pode ver também que ele foi um protetor dos indígenas, no sentido aí de não exploração. Então, segundo Pombal, a preservação das matas e dos recursos naturais da colônia americana seria o caminho para livrar Portugal da crise. Não, falso, ele não tinha essa visão. A capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro para deixar o governo mais próximo das Minas e do sul da colônia, correto. Então, a gente tem uma transferência, né, com o Marquês de Pombal, nesse período pombaliano, a gente tem essa transferência da capital do Brasil, que era, a princípio, em Salvador, para o Rio de Janeiro, né, com esse intuito de estar mais próximo das Minas, do sul, né, das colônias aqui, e até por questão portuária. 2 impostos foram instituídos por aqueles que exploravam o ouro no Brasil, a cobrança de 100 arrobas de ouro em 1778 e o pagamento da derrama em 1755.
esta é falsa, né? A gente pode ver lá que na questão da derrama, foi por isso que a derrama ela foi decretada por poucas vezes em 1762 e em 1763. E um anúncio de nova derrama provocou que a Inconfidência Mineira em 1789, né? Então, aí, essa é falsa. Durante o seu governo, houve ampliação da produção agrícola, inclusive com a diversificação de gêneros, correta. Com todas essas reformas, Pombal conseguiu acabar com o comércio de produtos ingleses da colônia. Falsa. Então, descreva os ideais que influenciaram a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi influenciada pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade, pela independência dos Estados Unidos da América e pelo desejo de proclamar uma república em Minas Gerais. Então, quando a gente fala da Inconfidência, né, mineira, né, o que ela foi influenciada, né, houve esses ideais dos iluministas, como a gente viu da questão da liberdade, dos direitos individuais, do direito dos indivíduos, do direito do cidadão, e também pelo própria independência dos Estados Unidos da América e o desejo de tornar Minas Gerais uma república. Então, não se tinha um interesse a nível de toda a colônia brasileira, né, de todo o território, de todos os outros estados, mas do próprio estado de Minas Gerais. Ele queria ser independente, ele queria se tornar uma república. E aqui existe o quê? Os interesses da parte burguesa do Brasil, existe aqui os interesses da parte rica, do proletariado, né, vamos dizer assim, então das pessoas de mais riquezas. Esses eram o maior interesse. Então, a gente tem duas imagens aqui de Tiradentes, né, de Décio Vilares, e aí depois a gente tem um Alfaro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, de José Watts Rodrigues, de 1940. Então, descreva como as personagens elas estão representadas em cada imagem. Então, na primeira imagem, o artista representou Tiradentes de forma mais parecida com Jesus Cristo, com a barba e o cabelo lisos e arrumados. Já na segunda imagem, o autor retratou Tiradentes de maneira mais realista, como um alferes e usando roupas de acordo com a função. Explique o aspecto ressaltado na obra de Décio Vilares. O autor ressaltou a interpretação de herói na imagem de Tiradentes, com base no imaginário popular que já o associava a Jesus Cristo. Então, nessa imagem, sempre, né, quando a gente vê e observa esta imagem aqui, nós podemos associá-la a Jesus Cristo, né? Há uma relação aqui. Então, o autor Décio Vilares, na sua construção, aquela visão, novamente, de herói, de quem mudou a história. Referente à produção artística do início da República no Brasil, escreva sobre a importância de se construir a representação de um herói nacional. A ser proclamada a República no Brasil, esse novo regime não tinha apoio popular. Assim, os republicanos perceberam a necessidade de criar heróis nacionais e fizeram com a ajuda de artistas, por meio de suas representações da história do Brasil. De acordo com José Murilo de Carvalho, os heróis nacionais são pontos de referência para a população, pois conseguem atingir a mente e o coração do povo. Então, a questão da República, né, lá a gente vai ver depois com a proclamação, lá no 15 de novembro, aquela coisa toda, no nono ano, a gente vai estudar isso mais profundamente, a gente vai ver como está intrínseco até essa relação da República, muito com o que também aconteceu com Dom João, com Dom Pedro I, nessa questão do fracasso, mas a gente precisa colocar a imagem da população na história, alguns feitos históricos, né? Ou vamos heroizar algumas pessoas, vamos colocar algumas pessoas como heróis, e aí a gente vai ver isso aqui com Tiradentes, como a gente está vendo. Então, é colocado como um símbolo nacional, como alguém, um herói. Então, isso, a partir da ajuda dos artistas, né, das escrituras, aqui das pinturas e tudo mais, até mesmo em obras artísticas, eles faziam com que isso chegasse ao coração das pessoas, né? A mente das pessoas estavam voltadas para isso. Até nós
Quando a gente tem um feriado 21 de abril, né, quem foi Tiradentes, a gente aprende isso na escola, né, colocando sempre como herói, sem adeter aí, de fato, a história. Então, para os principais historiadores do século XIX, o movimento mineiro representou um acontecimento pouco relevante na história do Brasil. Francisco Adolfo Varganha Vainhangen, o Visconde de Porto Seguro, um importante historiador, considerava